O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 6, por 270 votos a 207, o projeto de lei complementar para ampliar o número de deputados federais. O projeto foi aprovado na forma como propôs o relator Damião Feliciano, do União da Paraíba. Dessa forma, ele eleva o número de deputados federais dos atuais 513 para 531, criando 18 novas vagas. A partir das eleições de 2026, segundo a direção-geral da Câmara, a medida gerará um impacto anual de R$ 64,6 milhões aos cofres públicos. A proposta segue agora para análise do Senado Federal. A sessão de votação, no entanto, foi marcada por críticas à proposta. Vamos acompanhar algumas delas, começando pelo deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez subo a essa tribuna para falar contra o projeto do aumento do número de deputados. A Constituição manda nós termos representação proporcional. O que essa casa está aprovando é um texto inconstitucional, é um texto que muito provavelmente vai ser derrubado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal e depois vai ter gente reclamando de intervenção do Supremo. A Constituição é clara, que a representação tem que ser proporcional e que o único limite é o teto de 70 e é o piso de 8. O que a gente está fazendo aqui é fazer com que alguns estados que têm mais população vão ter menos deputados federais do que estados que têm menos população. Façam a comparação de como o texto final está ficando, comparando a população e os números de deputados federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente está aumentando uma distorção que já existe, descumprindo o texto da Constituição, piorando a representação e ainda aumentando o número total de deputados federais. E aí, o próprio Congresso Nacional aprovou a existência de um instrumento chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que quando o Congresso é omisso, ele próprio é notificado pelo Judiciário para legislar. E o mandado de injunção, que quando o Congresso é omisso, o próprio Judiciário estabelece o exercício do direito enquanto o Congresso não legisla. É exatamente isso que está sendo feito. E aí o que a gente faz aqui no final? Aumenta a distorção contra o texto da Constituição. Amanhã o Supremo vai derrubar e vai ter razão, porque vai estar com base no texto da Constituição, que dita a proporcionalidade, e vai ter deputado aqui chorando de abuso do Supremo, quando o Supremo vai ter atuado de maneira correta. E olha que isso tem sido muito excepcional. E olha que tem sido raro ver decisão correta do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, meu posicionamento absolutamente contrário e a vergonha de ver a maior parte dos parlamentares a favor. Agora vamos ouvir a deputada Adriana Ventura, do Novo. Esse projeto cria mais distorções do que já temos. É uma coisa que, como sempre, faz um acolchambramento e não resolve nada. Não entra no debate profundo, não respeita o cidadão brasileiro. O artigo 19 da Constituição é claro, que fala que é vedado criar distinções entre brasileiros e preferências entre si. Aqui a gente está falando que existe cidadão de primeira categoria, de segunda, de terceira, de quarta e de quinta. E de uma maneira assodada, desrespeitosa, que simplesmente mete goela abaixo para resolver o interesse de alguns estados aqui. Eu acho triste que a gente não busque justiça, que a gente não pense na continuidade desse parlamento e na igualdade entre cada cidadão brasileiro. Até o PSOL foi contra o texto. Vamos ouvir agora o deputado Tarcísio Mota, do partido. O poder emana do povo. Esse princípio é o princípio básico da democracia. E a democracia é sempre um processo em construção. Estivéssemos lá na Atenas clássica, a democracia era direta, na ágora, nas assembleias. Na Revolução Francesa foi exatamente o debate de que cada cidadão um voto, de cada representante um voto, que gerou todo o processo da Revolução Francesa, que, de uma certa medida, resultou nas democracias representativas que nós vivemos. O problema colocado aqui é qual é a melhor forma de representar o povo brasileiro. E nesse ponto de vista, a nossa Constituição diz que a Câmara dos Deputados deve
representar proporcionalmente os cidadãos e os estados brasileiros. E, portanto, mudanças demográficas devem necessariamente ensejar mudanças na composição do parlamento. A ação por omissão do STF era exatamente pelo descumprimento desta... Pelo PL, senhor presidente. Apenas para concluir, se o projeto de lei que aqui nós votamos não resolve o problema que o STF apontou na questão da omissão, o que acontecerá depois adiante? Não nos surpreendamos se depois todo esse esforço feito aqui hoje cair por terra, porque este projeto não corrige o problema que gerou a necessidade desse mesmo projeto. Aliás, é importante lembrar que as bancadas do Novo e do PSOL foram as únicas contra o texto. Mas seguindo, a autora da proposta, a deputada Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha, ainda tentou justificar o aumento do número de deputados. Vamos ouvi-la. Eu, como autora do projeto, eu já tive a chance de fazer uma explanação aqui agora, assim como tivemos o grande relatório do nosso nobre deputado Damião Feliciano. Eu gostaria só de reiterar um número, que quando houve a alteração em 1993 de cadeiras, foram mudadas de 480 para 513 cadeiras. Um número muito maior do que o que está se falando agora. Passaram-se 31 anos. Neste 31 anos, tivemos um crescimento populacional de mais de 100%. E o que está acontecendo? Um estudo com uma proposta de aumento de cadeiras para chegar apenas a 531. O ajuste, meus pares, é de 3,5%. 3,5% é considerado praticamente um reajuste. Esse é um ponto que eu gostaria de colocar. Quando se fala de despesa, já ficou muito claro, o presidente deixou muito claro, todos aqui sabem com clareza que não haverá aumento nas despesas. Existe uma devolução anual de 200, 300 milhões de reais pela Câmara dos Deputados. Devolução esta que será parte usada para custear esta nova bancada, caso assim seja necessário. E para falar sobre essa votação, antes de falar com o nosso repórter Guilherme Resch, eu queria dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo na TV BMC, estávamos no intervalo, e para você que está chegando agora, estamos falando sobre essa votação que quer aumentar o número de deputados federais em 18, então indo para 531 representantes do Congresso Nacional. E para falar sobre isso, aí sim, convido o Guilherme Resch, que está em Brasília e que acompanhou essa votação que foi bem quente, né, Guilherme? Boa tarde, Inácio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Inácio. Dificilmente esse projeto de lei complementar não seria aprovado pela Câmara dos Deputados. E por quê? Porque ele teve o apoio dos líderes do Centrão. A gente viu ontem o Gilberto Abramo, do Republicanos, apoiando, o Isnaldo Bulhões, do MDB, Pedro Lucas, do União Brasil, enfim, todos os líderes ali do Centrão, de bancadas bastante expressivas na Câmara dos Deputados, apoiando esse projeto de lei complementar, que amplia, então, o número de deputados federais, como você comentou, para 531, criando aí 18 novas vagas. Mas ainda assim, né, por mais que fosse difícil que ele não fosse aprovado, a gente tem que observar que as votações, tanto do requerimento de urgência para esse projeto de lei complementar, que foi aprovado ontem também, antes da votação do mérito do projeto, a votação desse requerimento e do projeto em si não teve um placar amplo ali pela aprovação, né? Foi uma aprovação, a gente pode até dizer, de certa forma, apertada. No caso do requerimento de urgência, por exemplo, ele precisava de pelo menos 257 votos para ser aprovado. E ele teve 268 votos a favor, ou seja, só 11 a mais do que o necessário. Foram 199 votos contra. E no caso da aprovação do mérito do projeto de lei complementar, como você falou, foram 270 votos a favor a 204. Ou seja, não é uma diferença tão expressiva comparada com outras pautas que já foram aprovadas nos últimos meses, nos últimos anos na Câmara dos Deputados. Mas assim, em relação à tramitação desse projeto, né, pela polêmica, ele é bastante polêmico, né, aumentar o número de parlamentares como se o atual já não fosse suficiente. Foi a gente pode dizer, uma tramitação atropelada, acelerada. Inclusive, isso foi apontado por alguns parlamentares, como a deputada Adriana Ventura. Durante ali a discussão no plenário da Câmara do mérito do projeto e do próprio requerimento de urgência, foram apresentadas uma série de questões de ordem. E a Adriana Ventura apresentou uma, inclusive, dizendo que não poderia, que havia um acordo para que a apresentação do relatório, do parecer do relator sobre esse projeto de lei complementar fosse apresentado no último sábado. Só que isso foi descumprido, de acordo com a Adriana Ventura. E, de fato, a gente viu que esse relatório só foi apresentado ontem, às 13 horas, né, 1 da tarde.
Então, a Adriana Ventura chamou atenção para esse ponto de que não houve debate com a sociedade, não houve uma discussão ampla em relação ao projeto de lei complementar, apesar de alguns defensores ali do projeto dizer que não, que houve sim, que foi bastante discutido, mas a minha avaliação é que não, né, Inácio? A gente, como eu falei, é um projeto bastante polêmico, né? Aumentar o número de parlamentares, aumentar o gasto, né, que os cofres públicos terão com os parlamentares, que já passa aí de 1 bilhão, né, se a gente considerar verba de gabinete, cota parlamentar, a remuneração dos deputados federais. Então, já é um gasto bastante expressivo e a gente vai estar falando de aumentar mais, né? Já a Câmara do Congresso aprovaram um aumento aí, um impacto de mais de 60 milhões de reais nesse 1 bilhão que já é gasto. Enfim, então, de fato, precisava de mais discussão, e durante as falas ali, né, no plenário, a gente até trouxe alguns exemplos, quem foi contra apontou, né, argumentou dessa forma, de que vai ser mais um custo para os brasileiros, que não corrige o problema da representação no parlamento, né, de não respeita a proporcionalidade, de o número de parlamentares ser proporcional à população que existe em determinado estado. Já quem foi a favor do projeto de lei argumentou, por exemplo, de que não, que na verdade ele melhora a representação no parlamento. A deputada Laura Carneiro, uma das que defendeu, por exemplo, do PSD do Rio de Janeiro, disse ali que é bastante, que na verdade precisa melhorar essa representação, que não poderia perder 4 parlamentares no Rio de Janeiro, né, porque se fosse seguir apenas o censo demográfico de 2022, o Rio de Janeiro perderia 4 deputados federais, e a Laura Carneiro, inclusive, questionou o censo demográfico, dizendo que ele não representa a realidade. Enfim, esse foi um pouco do tom ali da discussão em relação a esse projeto de lei complementar. Muito obrigado, Guilherme. Antes de chamar o Wilson, só queria fazer uma rápida correção. Além das bancadas do PSOL e do Novo, as bancadas que são bem pequenas da Rede e do Cidadania também foram contra a ampliação do número de deputados federais. Agora sim, Wilson Lima, muito boa tarde. Parece que já temos uma forte candidatura para o troféu Óleo de Peroba de sexta-feira, não é mesmo? Olha, vai faltar óleo de peroba nessa semana, meu caro Inácio. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você, Rodolfo, meu grande camarada Guilherme. E principalmente para você que nos acompanha aqui ao vivo no canal BMC News e também no YouTube de O Antagonista. Como eu falei agora há pouco, vai faltar óleo de peroba, porque vou te falar uma coisa, meu caro Inácio. Olha, você utilizar uma decisão do Supremo Tribunal Federal para você ampliar o número de parlamentares, olha, é uma bela de uma desculpa esfarrapada daquelas, olha, de 5ª categoria. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação procedente do Pará. Essa ação, ela questionava a proporcionalidade das bancadas. E o que o STF decidiu? Olha, Câmara, decidam, atualizem um projeto complementar, o 78 de 1993, atualizem para o censo demográfico de 2022. O que isso implicaria? Que alguns estados iriam perder parlamentares enquanto outros ganhariam. É uma questão matemática, né? Censo, alguns estados perderam pessoas, outros estados ganharam. É simples, é matemática, sabe, você tira daqui e coloca dali. Simples. Só que o que fez aí, como inclusive começou, como falou o nosso grande Guilherme? O Hugo Mota aproveitou esse subterfúgio para falar, não, para acalmar os ânimos, eu só vou ampliar o número dos parlamentares. E aí eu vou aprovar um projeto de lei complementar de autoria da Dani Cunha para estabelecer um piso. Olha, a Câmara não vai ter menos do que 513 deputados. E a partir disso, como você estabelece o piso, e aí você escancara o teto. Que foi isso que aconteceu, possibilitando um aumento de 18 vagas. O detalhe curioso dessa história, Inácio, é que a decisão do Supremo em nenhum momento fala em aumento de parlamentares. Eu até peguei aqui o acórdão da ação de 23 para dar uma lida, né, com calma nessa ação direta por omissão, a ADO 38, e no momento o Fux falou o seguinte, ele que foi relator, aumentem o número dos deputados. Ele só fala, atualizem os dados dos números de deputados com base no que prevê o censo de 2022. Então, assim, na prática, os deputados utilizaram uma bela de uma pedalada regimental para você aumentar o número dos parlamentares. E esse argumento da Dani Cunha também não tem o menor cabimento dizendo que não vai aumentar o custo da Câmara dos Deputados. Vai aumentar sim. Deputado gera receita. Gera receita coisa nenhuma. Não sei da onde que ela tirou esse número. O problema é que, inclusive, essa decisão pode gerar uma reação em cadeia, porque as assembleias legislativas também vão ter um argumento para aumentar suas respectivas bancadas em alguns estados. Ou seja,
virou uma maluquice essa história. E só para arrematar, só para fechar, para entregar para o meu grande colega, para o nosso grande Rodolfo Borges, a questão é a seguinte: a Câmara ficou com medo do TSE, porque no acórdão determinado pelo Supremo, se a Câmara nada fizesse até junho, quem determinaria o novo número dos deputados seria o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE teria até outubro do ano que vem para determinar. Então, o que aconteceu foi isso. Os deputados não querem perder as suas boquinhas. Para não perder essa boquinha, né, para não entregar essa responsabilidade para o TSE, eles resolveram agir e agiram da pior forma possível. Como bem disse o Kataguiri, não descartem que esse caso vá ao Supremo Tribunal Federal e aí, amigo, o Supremo que vai, mais uma vez, vai ter que corrigir a rota dessa Câmara que tanto erra. Rodolfo Borges, muito boa tarde. A deputada Dani Cunha disse que o debate ocorreu com a sociedade, mas isso me parece bastante, digamos assim, exagerado, para não dizer falacioso, porque se houvesse algum debate, eu creio que maciçamente todos os eleitores gostariam que não houvesse esse incremento no número de deputados federais, não? Boa tarde a todos, se for possível hoje. Olha, Inácio, a gente está destacando agora no Antagonista uma pesquisa que foi feita já faz algum tempo, algumas semanas, pela Atlas Intel, que fez essa pergunta, se os brasileiros gostariam de ter mais deputados, acham que deveria ter mais deputados. E 97% dos questionados disseram que não, e os outros 3% disseram não saber. Então, assim, de acordo com essa pesquisa especificamente, ninguém apoia isso, para além desses deputados que votaram para aumentar o número de deputados. Então, se houvesse de fato esse debate, que a deputada alegou, provavelmente o resultado seria de que eles não estariam autorizados, esses deputados, a, em nome da população brasileira, aumentar o número de parlamentares na Câmara, da Câmara Federal. E dizer que o dinheiro, assim, só tem argumento ruim a favor disso. Dizer que a Câmara devolve dinheiro anualmente e, portanto, não seria um aumento de gasto, não faz o mínimo sentido. Se a Câmara devolve algum dinheiro, que esse dinheiro seja usado para fazer outra coisa. Essa perspectiva burocrática do esse dinheiro aqui está carimbado, a gente vai ter que usar para isso, não faz nenhum sentido num país como o Brasil, que precisa de dinheiro para várias outras áreas. E, aliás, precisa também que o dinheiro seja mais bem gasto em outras áreas e também na Câmara Federal. Então, assim, vou fazer minha propaganda aqui antecipada, estou terminando de escrever uma análise sobre esse assunto chamada Um Deputado Incomoda Muita Gente. Imagina 531 deputados, né? Assim, essa questão, essa aprovação, que provavelmente eles não vão nem conseguir gozar disso aí, porque realmente o Supremo provavelmente vai derrubar, só vai piorar ainda mais a impressão que a população tem da Câmara.